No sistema judiciário americano existe o conceito de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, que é uma lei de 1970 que permite responsabilizar não apenas os executores do crime, mas também os líderes das organizações criminosas. Ou seja, julgam pelos esquemas criminosos e não por um episódio específico. Vocês vão ficar muito satisfeitos com a última decisão da administração do Trump sobre esse assunto. Mas também existe, como se diz, o lado ruim. Reunir provas de extorsão, fraude, suborno, lavagem de dinheiro e corrupção em um único esquema é um trabalho muito longo e minucioso. É difícil, seria bom ter pessoas que entregassem os chefes, aí fica mais fácil, digamos assim, encontrar o lado positivo. Essa punição será significativamente mais severa do que pelo caso Rico, e o caso Rico não é um caso com consequências graves. Isso exige uma porção de provas e confirmações de ligações, ordens com uma cadeia de executores que vai até o topo da organização. E nos próximos 20 minutos vou contar para vocês como fraudes em Minnesota, corrupção na Califórnia e até eleições fraudulentas no estado de Washington acabaram estando todas conectadas. E, portanto, aqueles que organizaram, executaram e financiaram tudo isso estão ameaçados justamente por essa lei Racketeer Influenced and Corrupt Organizations. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations. O caso mais abrangente de fraude fiscal já registrado na história dos Estados Unidos. É isso que, senhoras e senhores, está acontecendo bem diante dos nossos olhos. $1 bilhão em fraude aqui, 3 bilhões ali. Literalmente, cada pedra que é virada revela ainda mais fraudes. E embora o foco principal esteja agora em Minnesota, acreditem em mim quando digo isso. Fraudes dessa magnitude aconteceram em absolutamente todos os estados do país. Após 4 anos incentivando o saque dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça de Trump está trabalhando para desvendar uma série de crimes absolutamente repugnantes cometidos contra nossas crianças, nossos doentes, nossos idosos e pessoas com deficiência. Graças a Deus, entre os jornalistas americanos, há aqueles como Semkin que querem chegar à verdade e não escondê-la. Se o crime foi cometido pelo nosso lado, veja o jornalista independente que percorreu Minnesota, visitando os endereços para os quais o governo enviava milhões para tratamento, cuidados, alimentação de crianças órfãs, pacientes terminais e creches. Ele foi de porta em porta pedindo que aceitassem seu filho. Veja só o que aconteceu com ele. Isso é qualidade de 2020, ou seja, é um centro de ensino de qualidade. Eu quis dizer, um centro de ensino de qualidade. No anúncio, para ficar claro, é um centro de ensino de alto nível, só que tem um pequeno problema. A palavra ensino em inglês está escrita com erro, tipo a centro de ensino. Então, chegamos ao centro de ensino ABC, todas as janelas estão completamente escurecidas. Quero matricular meu filho na creche. Quero trazer o Jui, meu filho, aqui. Preciso de documentos ou posso visitar a creche? Este ano vocês receberam 2,66 milhões e no ano passado... 2,5 milhões. Queremos saber onde estão as crianças. Oi. Queria perguntar para onde vai o dinheiro? Nenhumas crianças, nenhumas condições para receber crianças, absolutamente nada. E este ano foram recebidos 2,6 milhões de dólares por esse mesmo centro que foi roubado pelo estado de Minnesota dos seus moradores e transferido para esses educadores das futuras gerações. Para entender o tamanho do roubo que o Partido Democrata de Minnesota organizou com a ajuda dos próprios, ouça isto. Há uma grande fraude em Minnesota, principalmente em Minneapolis. O que está acontecendo nas creches? Então, o que eu percebi foi uma quantidade enorme de centros infantis que estão abertos principalmente em Minneapolis, mas também em St. Paul. Pensei, uau, o que é isso? Quantas crianças há nas cidades gêmeas? Alguns ficavam perto do meu escritório, eu olhava e dizia, não tem criança lá, ia em outro, também não tinha.
Eu via só alguns caras estranhos fumando na rua. Eu parei em um deles e disse: "Ei, só estou curioso, meu neto está procurando uma creche", e eu pensei: bem, esse é um bom lugar. Disseram que estava tudo ocupado, mas a porta estava aberta. Olhei e não vi crianças, só um sofá, uma mesa e cadeiras. Perguntei se as crianças brincavam no quintal e que lugar era aquele afinal. E aquele cara disse: "Vai, vai", e ele quase me empurrou para fora da porta, depois me seguiu pela rua até o meu carro e foi aí que eu pensei: espera aí, tem algo errado aqui. E isso foi provavelmente há uns 15 anos. Essa fraude é simplesmente colossal. Quando tudo isso passar, será reconhecida como a maior fraude da história deste país. E talvez de todo o mundo. É algo tão grandioso. Ele diz que é a maior fraude dos Estados Unidos da América, talvez até do mundo. Obrigado. Aqueles sobre os quais recebi dados, em média, são cerca de 2,5 milhões por ano, e muitos deles dizem que têm de 80 a 120 filhos. Eu estive literalmente em 40 ou 50 desses jardins de infância, e lá nunca havia nenhuma criança, de fato. De manhã, à tarde e à noite. Alguns deles dizem que ficam abertos até às 10 da noite. Eu vou lá de manhã, vou à tarde, e vou lá às 9 da noite e não tem ninguém, nunca tem crianças. Ou seja, operações fraudulentas feitas com container. Quando falamos sobre a entrada de milhões de imigrantes de outra cultura nos Estados Unidos, queremos dizer que, se nos Estados Unidos a honestidade é uma qualidade que percebemos de forma positiva, então para 90% da população mundial a honestidade é algo bom, só dentro da família ou da tribo. Todos os estranhos devem ser roubados. Isso é uma virtude. Pelo contrário, enganar e mentir para estranhos é bom. Apunhalar alguém pelas costas é simplesmente maravilhoso. Isso é honra e dignidade. E aqui não estão sozinhos. Quando ainda é possível reeducar os moradores, pelo menos para que eles vejam como as pessoas vivem ao redor e comecem a copiar isso ao estilo americano. Mas se eles foram para os Estados Unidos, lá são 100 mil. E se forem milhões, eles trazem consigo sua própria cultura, seus hábitos, seu modo de vida. E nós vemos os resultados, eu nem falei ainda na continuação da compreensão da liberdade, da moral, do respeito simplesmente pela pessoa, porque ela é uma pessoa. Mas por que o Partido Democrata dos Estados Unidos da América quis trazer todos esses migrantes estrangeiros e estranhos? Essa é a invenção deles. Em vez de preencher os estados democratas com cidadãos dos Estados Unidos da América que estão fugindo, eles os preenchem com ladrões analfabetos, assaltantes e piratas da Somália para continuarem no poder. Já expliquei várias vezes como os não-cidadãos ajudam os democratas nas eleições para o Congresso. Na verdade, Elon Musk comentou tudo isso recentemente. Vamos ver, o maior protesto virá dos democratas, que não querem que esse caminho seja bloqueado, porque é um enorme imã para atrair imigrantes ilegais e mantê-los no país. E quero dizer, você vê coisas malucas como o dinheiro da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, que você sabe deveria... A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências é uma agência... Ela foi criada para cuidar dos americanos em dificuldade, e uma parte significativa do dinheiro deles estava sendo usada para pagar hotéis de luxo em Nova York para imigrantes ilegais. E isso continuou acontecendo mesmo depois que o presidente foi eleito, e mesmo depois que ele assinou uma ordem dizendo que isso deveria parar. Então nós basicamente garantimos que esse dinheiro parasse de ser enviado, porque isso é óbvio. É revoltante que dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos da América seja gasto em hotéis de luxo para imigrantes ilegais. Mas por que isso era feito? Porque os democratas querem importar eleitores por meio da imigração. Sim, eu concordo com isso. Os democratas, disse Musk, estavam importando eleitores para aqueles que lhes davam subornos e, como ficou claro, permitiam que eles saqueassem nosso país. E é por isso que não é exigida uma identificação do eleitor. Na verdade, tanto na Califórnia quanto em Nova York, você não tem permissão para apresentar uma identificação de eleitor. Isso me parece loucura. É uma loucura, especialmente como nova-iorquino. Eu digo isso. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, sim, isso é uma loucura. E para ser sincero, isso ainda é pouco na minha opinião. Mas sabe, além de toda a fraude e de todos os ilegais votando nas nossas eleições, toda essa situação na verdade está ficando ainda pior.
Porque agora recebemos a confirmação de que a maior parte do dinheiro que esses golpistas roubaram do governo federal, eles na verdade doaram para campanhas políticas de outros candidatos políticos de extrema esquerda e imigrantes. Na verdade, tudo isso é informação de domínio público. Agora sabemos que várias dessas creches em Minnesota, na verdade, lavavam dinheiro para vários outros candidatos imigrantes de extrema esquerda em outros estados. Neste exato momento, você está vendo doações de campanha de várias creches de Minnesota para um candidato imigrante. No condado de King, Washington, a mais de 2.500 quilômetros daqui. Simplificando, amigos, nosso dinheiro está sendo roubado por imigrantes de países do terceiro mundo e depois usado para destruir ainda mais o nosso próprio país. Além disso, parte desse dinheiro roubado era enviada para a Al-Qaeda na Somália. E esse dinheiro era usado para lutar contra a América e, claro, contra Israel, ou seja, nós estávamos subsidiando o assassinato de judeus em Israel. Bem, muito obrigado ao Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Felizmente, como já mencionei antes, nas últimas 24 horas vimos realmente vários relatos independentes confirmando que o Ministério da Justiça de Trump, assim como o FBI de Trump, estão se preparando para lidar com tudo isso. Na verdade, há rumores de que eles realmente estão montando um grande caso contra Rick para responsabilizar todos os envolvidos. Quando se fala em Rick, significa todos. Aqueles que deram dinheiro, como Soros e outros bilionários, aqueles que planejaram, como os comitês do Partido Democrata, e também aqueles que executaram. Continua em um roubo legalizado ou o que fazer com isso? Bem, dizem que é para construir estradas e garantir a defesa nacional, mas isso é tudo mentira. E isso é para que vocês sejam substituídos, para que filhos de imigrantes ou pessoas totalmente alheias a esta terra, que não querem se assimilar e não querem se tornar americanos, para que eles recebam o seu dinheiro por meio de pagamentos fraudulentos e, em troca, eles garantam que os democratas sejam eleitos. É assim que o sistema opera. Isso foi revelado. Eles fazem isso bem debaixo do nosso nariz. 8 anos de Obama foram usados para construir um sistema que transformaria os Estados Unidos da América em um país de partido único para um futuro feliz. Desenhado em Nova York. Como escreve o The New York Times, é assim que é impossível ignorar essa fraude. Essa é a história mais viral de toda a internet. Neste momento, o The New York Times ignorava. Aguentaram o quanto puderam, mas acabaram cedendo e começaram a entregar os seus, porque começaram a ser presos. Já são 59 pessoas, não só uma ou duas. E por casos de fraude, e, se não me engano, ainda há 20 ou 30 casos em andamento neste momento. Continua. Dezenas de pessoas, 59 ao todo, foram condenadas por esquemas fraudulentos, todos eles somalis, e eles desviaram bilhões de dólares federais. Foi um roubo desenfreado. Isso aumenta diariamente. Você pode acessar agora o site do Ministério da Justiça, 6 réus adicionais que se declararam culpados, 78 diferentes acusações formais. Para quem invadiu, fraudou e saqueou sistemas de pagamento como Medicaid, Medicare, Previdência Social e Covid, sabe? Aí você começa a pensar, espera aí, nós trouxemos pessoas de uma sociedade fraudulenta da Somália, que é uma sociedade fracassada, um país completamente e absolutamente corrupto, com um alto índice de endogamia, noivas crianças, costumes doentios, leis da Sharia, guerras tribais, colapso total, pilhagem e roubo em todo o país. Não esperamos que isso aconteça aqui. Aquilo sobre o que conversamos, senhoras e senhores, nós os trazemos e eles trazem para cá, arrastam para cá o seu modo de vida, seu estilo de existência. 4 anos atrás, quando tudo isso floresceu e milhões estavam deixando o país, o que o FBI estava fazendo que ocupava todo o seu tempo e atenção? 4 anos atrás, os acusados do caso de 6 de janeiro eram alvo de operações táticas em grande escala do FBI com equipamento completo. A casa de Donald Trump em Mar-a-Lago foi alvo de buscas. Republicanos eram presos por mais de 20 anos só por protestar contra as eleições. Os democratas são verdadeiros monstros quando se trata disso, enquanto os republicanos são como ratos. E hoje de manhã eu liguei para o FBI, liguei para um alto funcionário do FBI e tivemos uma conversa. E eu perguntei, ouça, você sabe, vai acontecer alguma coisa aqui?
E essa foi a resposta que recebi. Talvez você goste, talvez não. Eu só vou expor o que está acontecendo e acredito deixar que as ações falem por si mesmas. Isso me foi informado por alguém da alta liderança do FBI, que tem um histórico impecável em prever o que a agência está prestes a fazer. Me disseram que a vida vai ficar muito, muito difícil para os golpistas somalis e seus cúmplices. Eles novamente citaram investigações e processos judiciais contra outros golpistas somalis, dizendo que isso ocorre neste momento. Uma fonte do FBI afirmou que reforçaram as divisões de investigação e criminal em Minneapolis e que prisões públicas de golpistas somalis ocorrerão em breve. Afirmaram conhecer o vídeo viral de Shirley e que ele está alinhado com o trabalho criminal atual do FBI. Essa é a citação exata. Roubo de bilhões de dólares federais e fraudes são crimes graves, podendo levar a multas altas, décadas de prisão e até deportação. Eles deveriam levar à perda da cidadania. Você deveria poder tirar a cidadania das pessoas e mandá-las de volta para casa. Eles trouxeram 80 mil somalis para Minneapolis. Não há justificativa para isso. Não há razão para que eles devam estar aqui. Para falar a verdade, ninguém nunca explicou por que isso aconteceu, exceto pelo constante e completo esquema de fraude em um ecossistema que elege democratas o tempo todo nesse estado. Isso foi feito durante o governo de Barack Obama, foi feito para servir de exemplo para o resto do país. O que o FBI faz e seguirá fazendo, quando não é preciso prender, mas sim deportar e recuperar nosso dinheiro de volta. Ou seja, prender também é necessário, mas mandar para casa para que usem o que foi roubado não me parece uma ideia muito correta. E para você, como deve ser a continuação? O funcionário me apontou 78 acusações criminais contra golpistas somalis que roubaram benefícios do Covid como exemplo do que nos espera. Perguntei sobre doações do Act Blue, candidatos democratas e creches somalis fraudulentas. O funcionário disse que o FBI investiga o Act Blue e que eu deveria ficar atento ao dinheiro. Então, nós descobrimos e vimos que as pessoas estão analisando as doações do Act Blue e encontrando que essas creches somalis fraudulentas estão fazendo doações em massa para candidatos democratas em todo o país. Eles estão fazendo isso para garantir que mais somalis sejam eleitos para o Congresso, para que eles possam aprovar mais projetos de lei de assistência social, para que possam aumentar os pagamentos da Previdência Social e para que possam receber mais dinheiro. Isso é uma operação totalmente parasitária, é parasitismo, é um parasita que precisa sugar o sangue e a força vital do hospedeiro. E é exatamente isso que é. Eles estão aqui, eles vieram para cá. 78 somalis recebem auxílio nos Estados Unidos. Além dos bilhões, 78 migrantes vindos da Somália recebem bilhões em assistência do governo. Isso é para tudo o que precisamos pagar lá: aluguel, comida, saúde, transporte. Maravilhoso, não é, né? Ou seja, trouxeram pessoas para cá que imediatamente se tornaram um peso para nós, não nos ajudavam em nada, só nos davam trabalho. E que Tim Walz, obviamente, estava perfeitamente ciente disso. Tim Walz é um verdadeiro vigarista, porque isso é a mais pura verdade. É só a ponta do enorme iceberg de fraude que foi investigado por Elon Musk. E isso, aliás, é um fenômeno muito comum. Curiosamente, o governador de Minnesota construiu sua defesa contra as acusações de cumplicidade ou conivência acusando os republicanos. Ouçam esse absurdo maravilhoso. De que exatamente os republicanos são culpados? Nenhum republicano no órgão legislativo quer resolver isso. Meu Deus, para eles isso seria a pior coisa do mundo, se isso fosse resolvido agora, como estamos fazendo no início do ano. Porque então, em que eles iriam basear a campanha deles? Ou seja, os republicanos que estão em minoria em Minnesota e, portanto, não decidem nada, na verdade não querem acabar com o roubo do país, porque, veja só, nunca adivinhariam, nunca, porque se acabar com o roubo, então os republicanos não terão sobre o que falar nas eleições. É por isso. Acho que até na quarta série dá para criar uma desculpa melhor para justificar seu atraso na escola. E também Tim Walz, que os democratas indicaram como candidato a vice-presidente dos Estados Unidos da América em 24, junto com Kamala. Harris escreveu o seguinte:
A economia de Minnesota não pode funcionar sem os trabalhadores de cuidados infantis, por isso estamos aumentando seus salários. Você faz ideia do quão burro ele é? Isso não se encaixa em nenhum padrão, nem mesmo de burrice. Ele é informado de que todas as creches, todas as cozinhas para crianças, os sanatórios diurnos para idosos são uma fraude completa. E ele responde a isso não com uma investigação, mas dizendo que vai aumentar o pagamento para eles. E você quer dizer que esse cara não fazia ideia do que estava acontecendo no estado dele? Como mais de 9 bilhões são apenas a ponta do iceberg, foram roubados de cidadãos trabalhadores, cumpridores da lei, que pagam impostos, e esses são verdadeiros cidadãos americanos. E o seu prefeito come comida somali, dança danças somalis e fala somali, como se estivéssemos no meio de algum buraco de terceira categoria. Quero dizer, o que está acontecendo afinal? Isso aqui são os Estados Unidos da América. O que está acontecendo lá? Esse cara merece ser processado e usar um macacão de presidiário de verdade. Acho que Trump está tão de saco cheio quanto nós. Acredito que em 2026, durante as eleições intermediárias, finalmente veremos responsabilidade. Esse cara realmente achava que Tim Walz, apelidado de tampão, merecia ser a segunda pessoa do maior país que o mundo já conheceu, os Estados Unidos da América. Se isso não te mostra tudo sobre os democratas, não sei o que dizer. Mas os democratas, tanto em Minnesota quanto em Washington, sabiam das fraudes. Acho que participaram. Mas como sabemos que eles sabiam? É muito simples. A gente olha na internet. Nós repetimos novamente. Nós avisamos os democratas e Kamala Harris sobre Tim Walz antes dele ser escolhido como candidato a vice-presidente. Isso foi antes das notícias sobre fraude em Minnesota aparecerem. Ninguém respondeu. Democratas, por favor, reflitam sobre seus valores. Combater a fraude e a corrupção não é apenas uma questão de um partido político. Tim Walz causou um enorme dano ao nosso estado e seus departamentos. Isso vem das pessoas mais comuns, dos trabalhadores esforçados, dos contribuintes honestos, dos cidadãos que cumprem a lei, daqueles que trabalham todos os dias. Eles veem isso com seus próprios olhos. Todos os dias eles avisaram Kamala sobre isso. Ele prejudicou muito o país. As agências perseguiram os denunciantes que lutaram contra a fraude e agora apresentam provas, já que os democratas nunca mostram evidências. Estas são as provas que vocês veem. Cada agência marcada com uma data também tem observações para o denunciante, que são equivalentes. Ou seja, antes mesmo das eleições de 1924, o Partido Democrata já sabia de tudo, e não só não impediu os saques, como também indicou para o cargo de segunda pessoa mais importante do país aquele que protegia os ladrões, tornando-o o segundo homem do estado mais poderoso do mundo. Mas eu quero mostrar mais uma coisa para vocês, quero mostrar o ponto de vista dos próprios somalis. Continua. Antes de tudo, estou realmente chocado que Trump esteja nos atacando. Acho que Trump deveria nos agradecer por muitos motivos e vou explicar. Em primeiro lugar, acredito que somos um bom exemplo de como pode ser o sonho americano. Por exemplo, somalis americanos. Isso me entristece, mas sei que é engraçado para os somalis. São considerados os palhaços da turma, mas também são excelentes alunos, os somalis. Minnesota tem tanto sucesso, vou lá várias vezes por ano e sempre volto inspirada. Lá tem só coisas somalis, tipo escritórios de advocacia somalis, farmácias somalis, tudo que você puder imaginar é somali. E isso me inspira tanto, ver o que a minha comunidade conseguiu fazer em apenas 30 anos. Viemos para este país sem saber inglês. Somos negros, muçulmanos e imigrantes, mas ainda assim tivemos muito sucesso. Isso merece aplausos, quero que o Trump nos aplauda, pois é impressionante. Literalmente. Minha amiga se mudou para Minnesota e disse que ao ter o bebê, toda a equipe, parteira, médicos e enfermeiras, era somali. É maravilhoso ver isso e precisa ser celebrado. Trump, você deveria agradecer ao meu povo por dar tanto poder e dinheiro a um estado aleatório do meio oeste. Acho que só Chicago, além de Minnesota, cresce em turismo devido aos americanos somalis. Pessoas como eu, está claro, você deveria nos agradecer, pois Minnesota não seria nada sem os somalis. Fomos responsáveis por fazer este estado prosperar e se tornar algo belo para o mundo. Vocês deveriam nos agradecer e, se quiserem, doar Minnesota para a Somália. Acho uma troca justa. Eu até tive vontade de largar tudo e ir para a Somália, encontrá-la e agradecer de coração, sinceramente. Já ouvimos isso antes. Sempre zombam da Somália. Sim, mas mesmo assim eu ainda me considero melhor do que todo mundo. Deus me fez somali,
E eu estou bem. Além disso, eu sou uma somália americana, mano. Tipo, eu ganho dos dois lados. É bom ver que todos percebem como os somalis são engraçados e confiantes. E isso nunca vai mudar. Isso não mudou desde os tempos do colonialismo. Querida, isso não muda porque riram de nós. Na verdade, estamos vencendo essa guerra. Então sim, era só isso que eu queria dizer. Meu Deus, eu nem faço ideia do que isso pode significar. Vou dar um voto de confiança para ela porque ela é jovem, parece uma criança e não faz ideia do que está falando. Se eles confiam tanto em si e sempre têm sucesso ao vir para este país, trazendo tantas coisas, por que vocês estão fugindo do seu próprio país? Por que não fizeram isso no seu próprio país? E se você visse a Somália hoje, é literalmente quarto mundo, nem terceiro, é um buraco do quarto mundo. Então por que vocês não transformaram seu país em uma América 2 se vocês são tão inventivos, criativos e inovadores? Não sei, mas o que chamou a atenção é que ela é só uma criança, então não vale a pena responder ou reagir. No entanto, o que foi interessante? Porque isso está relacionado ao Islã, com a própria, quero dizer, força destrutiva, uma das forças mais destrutivas da história da humanidade. Tudo o que o Islã tocou se transformou em lixo absoluto. Ela disse que estamos vencendo a guerra. O que isso significa? Que guerra é essa? Charlie Kirk afirmou que o Islã não se encaixa na civilização ocidental. Eu tendo a concordar com isso, mas eu iria ainda mais longe. Eu não acho que o Islã seja compatível com qualquer civilização, oriental, ocidental, do norte ou do sul. Não importa. Observe qualquer país com costumes islâmicos, exceto os Emirados Árabes Unidos. Eles são capitalistas e apoiam totalmente a América e os ideais ocidentais. 99 deles voltaram à Idade da Pedra. Lá, há fome, opressão, pobreza, guerra, luta, derramamento de sangue, colapso econômico. Ninguém saiu ganhando com essa ideologia. Aliás, estou curioso, o que você pensa sobre o Islã, a existência do Islã e de outras ideologias? Ou sobre como o Islã ajudou, nos últimos 2 ou 3 séculos, os países onde é praticado a se desenvolverem? Aumentar o bem-estar, a segurança dos cidadãos? Como o Islã trouxe ordem, tranquilidade, liberdade e tudo o mais pelo que cada um de nós anseia? E agora, senhoras e senhores, para a final, o FBI mobilizou enormes recursos. Em Minnesota, fraudes também foram descobertas em Nebraska, Califórnia, Illinois e Washington. São todos grupos de imigrantes unidos pelo princípio da origem, sabendo que os seus não vão entregar uns aos outros. Não é só por amor, mas porque seus parentes e entes queridos aqui na Somália seriam destruídos. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se e ative o sininho para receber diariamente histórias interessantes. Até a próxima!